venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Olá, que alegria encontrá-lo novamente pelo canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. Neste sábado, dia 10 de abril de 2021, nós novamente nos reunimos para, em torno da Palavra de Deus, meditar sobre os seus ensinamentos e sobre aquilo que Ele tem a nos dizer no dia de hoje. Seja muito bem-vindo a esse momento de oração conosco. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Neste sábado, a liturgia nos convida a rezar, ainda na oitava da Páscoa, com o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reencontramos neste sábado da oitava da Páscoa, para continuar a nossa celebração e a expressão do júbilo que nós não conseguimos conter dentro do nosso coração pela alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios que celebramos na Semana Santa, culminados no domingo da ressurreição, fazem com que nós extravasemos ainda a nossa alegria por mais 8 dias, em razão da importância que tem para nós o evento da salvação operada pela ressurreição de nosso Senhor. E hoje, neste sábado, nós nos reencontramos com mais uma perícope do Evangelho de São Marcos, em que, novamente, como vimos ontem, nosso Senhor reaparece após o momento da sua ressurreição e se reencontra com alguns dos seus discípulos. Vimos, pela leitura do Evangelho de hoje, alguns personagens importantes que aparecem ao longo do Evangelho de Marcos. A primeira personagem importante, e que é a primeira de fato a reencontrar-se com o Senhor ressuscitado, é Maria Madalena. E nós vimos que deste reencontro brota a necessidade de retornar aos discípulos e de anunciar que Jesus havia ressuscitado verdadeiramente e consolá-los naquele momento de luto e de grande dor. Mas diz o Evangelho que os discípulos não acreditaram na palavra de Maria Madalena. Depois, continuando o relato, São Marcos nos coloca diante de uma nova aparição de Jesus, agora para outros 2 discípulos,
que caminhavam, mas não conseguiam reconhecer Jesus que andava com eles. É como se nós tivéssemos aqui um testemunho, ainda que indireto, do evangelista Marcos, do evento do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que só conseguem reconhecer Jesus, como diz o Evangelho de São Lucas, ao partir do pão e, portanto, na celebração da Eucaristia. Eles, depois de reconhecerem que era o Senhor, também voltaram, segundo o evangelista Marcos, para anunciar a boa nova. Cristo havia ressuscitado. Mas, segundo o evangelho, eles ainda não acreditaram no testemunho de mais outros discípulos que haviam contemplado Jesus ressuscitado. Por fim, diz aqui o texto do evangelho, que Jesus então apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. Esse dado não é um dado sem muita importância. Jesus se achega aos discípulos no momento da refeição. Lembrem-se que é neste momento, quando Jesus, na última ceia, se reúne com seus discípulos e dá a comer o seu próprio corpo e o seu próprio sangue nas espécies transubstanciadas do pão e do vinho, que agora, pela palavra de Jesus, pela invocação do Espírito Santo, nós revemos acontecer a cada celebração eucarística em que participamos. Então Jesus, dessa vez, encontra-se com os discípulos no momento da refeição. E é neste momento que eles conseguem reconhecer Jesus. A atitude de Jesus é, portanto, imediatamente de censurá-los e dizer: por que vocês não acreditaram, mesmo quando deram testemunho Maria Madalena e aqueles 2 discípulos cujos nomes não são referenciados aqui, mas que também se encontraram com Jesus ressuscitado? E em seguida Jesus então lhes dá um mandato missionário e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. O que isso significa, senão que do encontro com Jesus, morto e ressuscitado, brota em nós a alegria verdadeira de encontrarmos-nos com a nossa salvação e de termos a nossa vida transformada e completada pelo evento que agora, a partir de então, faz a nossa vida ter um significado radicalmente diferente. No encontro com o Cristo ressuscitado, desse encontro, brota em nós a alegria de comunicar aos demais que Jesus, de fato, a razão da nossa alegria e da nossa esperança, venceu a morte. Então, o chamado que Deus nos faz com a reflexão do Evangelho de hoje é que nós nos reencontremos com o Cristo ressuscitado para aurir dele a força e a energia necessárias para continuarmos o nosso trabalho de evangelização e divulgarmos aos 4 ventos aquilo que ele nos mandou dizer: que Cristo de fato se encarnou, que Cristo de fato assumiu sobre si as nossas culpas e do alto da cruz nos lavou com o seu sangue do pecado e da morte, e que depois de 3 dias ele agora está ressuscitado, vivo e resplandecente de beleza, uma beleza que nos contagia a todos e que nos faz dizer: muito obrigado, Senhor, porque na tua ressurreição nós encontramos a nossa própria ressurreição. Contigo queremos viver uma vida transfigurada, uma vida ressuscitada. Por isso, nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pela tua Páscoa, porque nela nós temos a certeza de que a nossa esperança nunca nos decepcionará. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo
e com a